Fala aí, pessoal do segundo, como é que vocês estão? Tudo em paz? Pessoal, seguinte, essa aula aqui é referente à semana do dia 3 ao dia 6 de novembro, onde nós vamos falar sobre moral e ética e sobre violência em suas diferentes dimensões, juntando aí as habilidades da filosofia e habilidades da sociologia também, beleza? Então, só para poder vocês entenderem o contexto aí, o porquê que a gente está fazendo assim, e assim, a gente juntou filosofia e sociologia por alguns roteiros aí, e a nossa intenção é retomar agora no quarto bimestre algumas habilidades que já foram faladas no primeiro, no segundo e no terceiro, e nós faríamos isso de modo presencial, só que não vai ter mais aula presencial, esse ano não, é só online. Então a gente está retomando isso nas aulas online mesmo, beleza? Para essa semana, então, a gente está usando uma habilidade própria da sociologia. Habilidade é tipo o tema da aula, entendeu? Aquilo que a gente gostaria de ajudar vocês a desenvolver. E em sociologia é compreender o que é a violência em suas diferentes dimensões. E em filosofia a gente vai falar sobre relacionar ética e moral, que a gente já trabalhou em outro roteiro. E até acho que o primeiro roteiro do ensino à distância nosso foi sobre ética e moral. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro, ética e moral. A ética e moral, o significado dessas duas palavras, o que são elas, é um pouquinho confuso dependendo de onde você lê, porque na verdade, as duas palavras, tanto ética quanto moral, têm a mesma raiz, querem dizer praticamente a mesma coisa. Só que quando a gente fala de dividir as duas coisas e falar o que é ética e o que é moral, aí a resposta é o seguinte: moral é o conjunto de normas, o conjunto de regras, é o conjunto de o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito, que é desenvolvido, é desenrolado, é criado mais ou menos por cada uma das sociedades. Por cada grupo, não só sociedade tipo no país tal, mas por cada grupo de pessoas, certo? Meio que uma convenção, meio que uma tradição, aquele conjuntinho de pode isso, não pode aquilo, etc. Ética é uma área da filosofia que vai desenvolver um pensamento sobre esses comportamentos morais. Vai pensar quais são as atitudes melhores para o homem tomar, quais são as piores e quais são as atitudes que o homem vai tomar que possam conduzir a vida dele rumo a uma vida boa, a uma vida feliz. Beleza? E aí nós vamos relacionar tudo isso com o lance de violência, que tem tanto violência tem um monte de termo para violência. A gente pode chamar de violência física, violência moral, violência simbólica, violência. Então, mas vamos por partes, vamos lá. Primeiro, para falar sobre o lance da ética, vocês vão ver, e eu sugiro que vocês vejam, quem não viu, o roteiro da semana passada, onde a gente faz um primeiro esboço aí falando sobre o que é ética e fala de um lance de uma ética moderna. E depois fazer a associação com violência. Deixa eu explicar o lance do que está lá no texto de novo aqui pra gente. Quando os filósofos antigos, de modo especial os antigos, pensavam em estudar, fazer um esforço com a ética aí, um esforço de conversação com os costumes, os hábitos, etc., para entender qual é o melhor comportamento do homem, qual é o comportamento que pode fazer o homem ter uma vida boa, geralmente o esforço ia em torno de entender qual é o comportamento para o homem que seja um comportamento bom, que vai fazê-lo feliz e vai causar o bem na sociedade. Então, por um exemplo, se eu falar para você aí do segundo colegial, do segundo ano, tá olhando para mim aqui, se eu perguntar para você que tipo de atitude o homem vai ter que é uma atitude boa, que vai fazê-lo feliz, muito provavelmente, principalmente se você nunca refletiu sobre o assunto, a maioria das pessoas vai dizer assim, para eu ser feliz eu tenho que ter dinheiro. Para eu ter feliz... Tem uma formiga andando no meu celular, ela passou na frente da câmera agora, filha da mãe. Para eu ser feliz eu tenho que ter tal coisa, sei lá. É um pensamento meio moderno nosso, é o nosso jeito de entender felicidade, o nosso jeito de entender o que é uma vida boa. Vida boa é uma vida confortável, uma vida cheia de... Isso é a nossa cabeça moderna. Mas os filósofos antigos, eles tinham uma outra ideia. Olha Aristóteles dizendo. Ele vai desenvolver um pensamento para dizer assim, para uma pessoa ter uma vida feliz, eu vou resumir bastante. Ele tem que ter uma vida virtuosa. E a virtude, para o Aristóteles, é um comportamento que está no meio entre os dois extremos. Ele não é nem um comportamento extremamente irascível, que tudo o cara irado, que tudo o cara fica revoltado, e nem um comportamento completamente pacífico, que não se altera por nada. É o meio termo, que sabe se irritar com as coisas que realmente causam indignação,
e sabe manter a calma quando é necessário manter a calma. Ou às vezes manter a calma com um assunto que gera indignação, mas naquele momento ele precisa manter a calma. A felicidade do ser humano então está em viver esse meio termo, que é o mundo de virtudes, que é o mundo de saber controlar os seus instintos de comer, os instintos de beber, os instintos de falar, os instintos e se controlar. A felicidade está nisso. À medida que você vai aprendendo a se controlar, e eu acho, gente, se você for raciocinar, faz muito sentido. Porque, por exemplo, comida. Por mais que você busque felicidade na comida, você nunca está satisfeito. Nunca. Você sempre quer mais, mais, mais. Tipo, o cara fica 3 meses sem comer um lanche. Ou mais, 1 ano sem comer um lanche. Quando o cara come um lanche, nossa, que delícia. No dia seguinte é exagero, principalmente se o lanche for muito grande, mas na semana seguinte, ele está querendo ir de novo. E daí a pouco ele quer ir de novo, e se ele se habitua, ele quer ir todo dia, ele quer ir 1 vez, 2, 3 por semana, ele quer sempre comer algo diferente. Mesma coisa a gente pode falar do sexo. O cara vai e sonha com a menina, porque, nossa, até que ele consegue sair com a menina, depois ele quer outra, depois ele quer outra, e aí não acaba nunca. Quando você vai fazendo todos os seus desejos, você nunca encontra de fato uma estabilidade, uma felicidade, ou um prazer, ou um mínimo de bem-estar nessa vida. Pode fazer a experiência. Agora, quando você aprende a se controlar, você vai aprendendo a ficar feliz com aquilo que você tem na mão, com o pouco que você tem na mão. Você aprende a aceitar aquilo como que um espírito de gratidão, vamos dizer assim, aceitando aquilo e sendo feliz, sendo reverente por aquele dom que você recebeu, seja lá o que seja comida, seja você dormir, enfim. Faz bastante sentido quando você põe isso na prática e vai vivendo. E tem outras linhas de filosofia também antiga que vão entender um pouco como que é o funcionamento ético, o que não deve ser feito, mas todos, em geral, dos antigos, vão ter mais ou menos esse pensamento e vão pensar sempre num bem que não seja um bem só para o cidadão, e sim um comportamento que vai fazer bem para o cidadão e um comportamento que vai fazer bem para o cidadão e para a sociedade. Sempre imaginando ele mais ou menos assim. Não pode ser um comportamento que vai fazer muito bem para o cara, mas em contrapartida vai destruir toda a sociedade à volta dele. Tem que ser um bem para o todo, de alguma forma, que não prejudique o todo. A filosofia moderna, eu pus entre aspas, porque eu não estou falando de algum filósofo de modo particular, estou falando como a maneira de raciocínio do mundo moderno hoje em dia, 2020, nos dias de hoje, da molecada, suas, da gente que está no dia a dia, dessas pessoas que a gente tromba na hora que a gente está no ônibus, que a gente vai para o mercado, sei lá o quê. De um modo geral, a gente tem um outro tipo de raciocínio. A gente não pensa tipo em levar uma vida boa, uma vida virtuosa, uma vida que cause um bem para mim, um bem para a sociedade. A gente é mais ou menos tipo assim, o que tem na nossa mente, no nosso raciocínio, eu preciso fazer aquilo que me dá prazer. Quer ver? Vamos até comparar com o Kant, que eu citei o Kant no texto da semana passada. O Kant, ele tinha um raciocínio que ele dizia assim: um comportamento ético é um comportamento que eu posso universalizá-lo. Então, por exemplo, como eu citei lá no texto, ser honesto e devolver o troco. Isso é um comportamento ético ou não? Estou resumindo muito, não estou falando dos imperativos categóricos, nem nada disso para quem leu lá o roteiro anterior ainda, quando eu falei do Kant. Não estou entrando nesses aspectos. Devolver o troco é um comportamento ético ou não? Aí o Kant vai falar, bem, esse comportamento de devolver o troco é um comportamento que poderia ser universalizado? Todas as pessoas do mundo, em todas as classes sociais, independente da religião ou de qualquer coisa, elas podem ter esse tipo de comportamento sem prejuízo para a sociedade? Sim, devolver o troco é um comportamento muito bom. Então, beleza, então esse comportamento é ético. Mentir. Mentir é um comportamento ético ou não? Bom, mentir é um comportamento que todas as pessoas do mundo possam ter? Analisando, não, eu não quero que mintam para mim. Não, eu não quero que todas as pessoas mintam. Eu estou querendo eu mentir nessa situação, tá? Então, você pode até mentir, mas esse comportamento seu não é ético. Ele não vai fazer bem para você e muito menos bem para a sociedade. Então, a ética do Kant é mais ou menos essa. Agora, tem uma outra ética, por exemplo, que é um pouco mais utilitarista. Essa não vai visar o bem dessa forma que o Kant pensava ou que o Aristóteles pensava e etc. É mais ou menos assim. É útil fazer isso? Por exemplo, pode mentir ou não? Depende. Pro Kant, depende do quê? Depende, é um comportamento que pode ser universalizado, todo mundo pode fazer? É um comportamento que eu gostaria que tivessem comigo? Então, beleza. A ética utilitarista depende do para que você quer mentir. Qual vai ser o benefício, qual vai ser a utilidade da sua mentira. Então, mudou bastante o conceito.
E aí vão indo. Hoje em dia, a gente pode dizer que de uma maneira geral, assim, sem entrar em querer dar nome de filósofo, etc. Mas de uma maneira geral, quando a gente olha para as pessoas, o comportamento ético, a régua que as pessoas usam, tipo assim, o Kant falava, posso fazer tal coisa ou não, Kant? Vamos pôr uma régua. Todo mundo pode fazer? Pode. Passou na régua. A régua de hoje em dia é, posso fazer tal coisa ou não? A régua é, vai te dar prazer? É gostoso? Então pode fazer. Só que com esse tipo de comportamento, você pode fazer tudo aquilo que te der prazer, gente, que te der prazer, tudo aquilo que for gostoso, ou não pensar em mais nada, nem na sociedade, nem em ninguém, apenas em si mesmo, a gente vai virando uma sociedade meio animal. E a gente, de certa forma, está numa sociedade mais ou menos assim, onde cada um quer ver o seu, cada um quer pensar em como limpar o próprio quintal, e só. Esses dias eu vi um cara, eu achei um barato aquilo. Ele varreu a frente da casa dele, tudo belezinha, pegou todas as folhas da frente da casa dele, tirou a grande maioria, mas já no finalzinho da calçada, assim, já tem a calçada e tem a guia. Aí no finalzinho ele juntou um monte de folha pro lado da casa do vizinho. Esse comportamento, primeiro que assim, ele é antiético, né, nesse sentido filosófico mais antigo, de que ele não tá visando o bem do todo, ele não tá visando o bem do cara do lado, ele tá deixando um pouco da sujeira dele pro cara do lado, um pouco, porque o resto era do cara mesmo. Só que além disso, é um comportamento bem, puta, eu tô cansado, eu não quero fazer, tô com preguiça, que não é nem canseira, faltava tão pouco, é mais preguiça mesmo. Só que assim, é um comportamento meio burro, por quê? O vento vai soprar as folhas tudo de volta. Então, no mínimo, se você quer manter o seu lugar limpo, você teria que pegar um pouco, pelo menos, da folha do cara do lado também, para daí você manter o seu, um pouco, pelo menos não fazer aquele monte. Só que, na verdade, como o cara só vê o seu e a limpeza do próprio quintal, o bem próprio dele, o dinheiro dele, o conforto dele, agora estou tentando abrir o leque, né? O dinheiro dele, o conforto dele, o bem-estar dele, aquilo que ele quer para o bem dele, então ele não consegue olhar o outro, não consegue ver aquilo que é bom para o outro também, e não consegue fazer o bem de um modo geral, não consegue imaginar o bem da sociedade, enfim. A gente acaba se tornando uma sociedade com um monte de gente, ou uma escola com um monte de aluno, ou enfim, uma sociedade com um monte de pessoas, onde cada um está preocupado apenas como que ele consegue obter mais bem-estar, mais benefícios para ele, sem pensar no todo e sem pensar que o bem dele não é necessariamente busca de prazer. Gente, quer ver? Quando uma mãe está grávida e o neném nasce, está lá no processo de parto, não tem prazer naquele negócio, gente. Dói bastante. Quando começa as dores de parto, é contração, é dor, etc. Só que tem um prazer nisso, não um prazer físico, tá? De tipo assim, ai que gostoso sofrer as contrações, não é isso. É que depois que o neném nasce, olha para aquela criança e fala, meu, esta criança não existia. Graças ao meu, a eu e o meu esposo, eu e o meu marido, enfim, que doamos aí a nossa vida um para o outro, gerou-se uma vida. Por mais que tenha doído, valeu a pena. E assim também o estudo. O estudo é uma chatice às vezes, gente, uma chatice. Só que depois que você passa por tudo, você fala, nossa, mas valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Tipo, nossa, pode ver que todas as pessoas que você olha para elas, e elas são boas em alguma coisa, elas sofreram para chegar nesse estágio. Exceto casos raríssimos de gente que é super dotada desde pequeno e não fez esforço nem para estudar, nem de praticar o esporte direito, porque nasceu sabendo, mas isso é muito raro, muito raro. Tipo, não conte que você é um caso desse, você não é um caso desse. Você vai precisar passar por momentos aí de você vai ter que ter a virtude que o Aristóteles fala, não se perder nem para um lado nem pelo outro, vai ter que passar pelo dever que o Kant fala, que é você fazer aquilo porque você deve, porque você precisa fazer, independente do que você está sentindo, para daí você encontrar uma vida que vale sentido, aí você encontrar um prazer na vida, naquele sentido mais filosófico, transcendente, de prazer mesmo, que vida realizada que eu estou vivendo. Bom, agora a gente pode pegar esse conceito moderno de ética, que é fazer só aquilo que tem vontade, de fazer aquilo só que dá prazer, e tentar juntar isso com o lance da violência. Só que o que acontece? No roteiro da semana passada eu comentei sobre o assunto e disse que eu não ia destrinchar isso. E aqui nesse vídeo eu também não vou destrinchar. Eu vou pedir para vocês fazerem essa ligação entre esses vários tipos de violência que a gente pode passar. Violência verbal, violência moral, violência psicológica, violência mesmo. Só que aqui deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala de violência,
É muito comum que a gente comece a dizer da violência que os grandes opressores do sistema, não sei o que lá, fazem com os jovens, e não sei quem que faz com não sei o que lá. Geralmente é uma violência que eu sofro. Porque aquele dia eu fui numa festa e eu sofri uma violência lá porque fizeram bullying comigo. Porque um dia eu sofri uma violência do meu pai, que ele foi extremamente grosso e áspero comigo. Porque eu sofri violência. Geralmente a gente se coloca meio que como vítima. Eu não estou falando que essas coisas não são mesmo, de alguma forma, uma violência. Mas tente olhar de um outro jeito. Tente fazer uma análise do comportamento ético, de viver de qualquer jeito, de viver buscando só o próprio prazer. Como que é uma pessoa que vive desse jeito? Ela acaba causando nos outros, de alguma forma, uma violência. Ela não se preocupa, por exemplo, para dar alguns exemplos e ajudar vocês a pensarem, ela não se preocupa que ela tem... Quer ver? Dar um exemplo. Ela tem limite. Mas ela não se preocupa com esses limites, ela extrapola e acaba fazendo violência com os outros. Para dar um exemplo tosco, quando o cara, esses dias eu estava no carro, eu e minha esposa, a gente estava ouvindo o que a gente estava ouvindo? Uma música, eu acho, alguma coisa no carro, um som de boa, a gente geralmente gosta de coisa mais de boa, para a gente poder conversar também. Então estava lá ouvindo negócio, a gente conversando, a gente parou de ouvir, começou a prestar atenção no que estava sendo falado lá, nem lembro o que era, se era uma palestra, se era uma música, mas a gente estava ouvindo. O carro do lado... Ele encostou com o volume de tal maneira que a gente não conseguia ouvir o som do nosso carro e para a gente conversar já dava um pouco de dificuldade. De certa forma, o que esse cara fez foi através desse negócio aí, dessa ética moderna de procurar só o próprio prazer, sem olhar para o todo. E de certa forma, eu posso dizer que o que eu sofri ali foi uma violência, uma agressão por causa do cara. Só que eu também, então eu estou dando esse exemplo, mas você pode também, no seu texto aí, citar algum exemplo que você sofreu violência. Mas é interessante quando você pega isso e olha para você e veja aonde você sofreu. Se você não toma cuidado, se você não se emenda, você pode cometer esse tipo de violência. Quando, por um exemplo, deixa eu pensar no exemplo meu aqui. Lembrei do exemplo meu. Esses dias atrás aqui eu estava recebendo uma ligação, número 011, não sei o que lá. Recebi uma, duas, três, recebi umas par de vezes. Aí eu fui ficando pé da vida com aquele negócio, que você tenta atender o telefone, ele não fica mudo. Vocês já devem ter passado por isso. No outro vídeo, acho que do terceiro colegial, eu também falei sobre telemarketing. Esse aqui também eu vou falar de telemarketing. Aí numa das ligações, eu já fiquei pé da vida, eu já peguei o telefone. Alô? Aí ficou mudo, ele falou, viu, escuta aqui, quem que tá desse lado aí? Que inferno! Pare de ligar! Aí xinguei, meti a boca. Aí do outro lado a pessoa falou, alô? Eu falei, ai meu Deus. Oi? Aqui é e falou lá, não lembro se era do banco, sei lá o que era, se era de telefone, mas era alguém. Eu não sei por que carga d'água, estava tentando me ligar e eu não conseguia ouvir o que ela estava dizendo. Ela só ouviu na hora que eu meti a boca e que eu xinguei, que eu por causa de tipo assim, viu, você está me incomodando, você está tirando eu do meu conforto, você está fazendo eu ficar atendendo esse telefone. Aí eu soltei toda a violência que eu tinha dentro de mim em cima daquela pessoa. Então tipo, mano, não é assim. Saiba entender que tipo, as pessoas estão trabalhando, elas não estão fazendo aquilo por diversão para poder te aporrinhar as ideias. Elas estão fazendo aquilo porque elas trabalham com aquilo. Então saiba atender as pessoas no telefone também. Dei um exemplo aí, então de uma violência que eu sofri, entre aspas, porque até o termo violência é muito pesado, né? Não é violência, mas o cara foi sem noção, ele não enxerga que ele vive em sociedade. Do mesmo jeito que eu não enxerguei quando eu tratei a moça daquele jeito no telefone, mas depois ficou de boa, falei para ela, desculpa, tudo bem. Mas porque as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, é um trabalho delas, e é um trabalho digno, e só que enche o saco, mas eu tenho que tratá-las bem, porque elas não escolheram isso. Bom, então vocês vão falar um pouco sobre fazer algum texto de poucas linhas, 10 linhas, 20 linhas, 480 linhas, mentira, um texto trabalhando aí a junção dessas duas coisas. Como que a vivência dessa ética moderna, que não, eu estou usando o termo ética, tá? Mas não é uma ética, não é viver desse jeito faz com que seja causa de violência no nosso mundo de hoje em dia. Sacou? É isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Escrevam lá e enviem para mim ou para o professor seu de filosofia, né? Os que não são alunos meus, mas só para filosofia. Não precisa enviar para sociologia. Fechou? Valeu, povo. Até mais.